Está no ar o Arte Clube. As novidades da música e da cultura diariamente com você. A apresentação Jansen Campos. Olá, ouvinte Arte Clube, muito bom ter a sua companhia mais uma vez para a gente falar do que a gente mais gosta, arte e cultura. Como vocês podem perceber, a gente tem hoje um convidado especial aqui no estúdio. Nosso papo vai ao ar ao vivo na Rádio MEC, na Rádio Nacional e também no YouTube. Nosso convidado de hoje é Hamilton Vaz Pereira, carioca, diretor, autor, compositor, ator, diretor musical. Hamilton, muito obrigado pela presença aqui com a gente. É um prazer estar aqui, Jansen, na Super Rádio prazer. MEC. Para os seus ouvintes, uma boa tarde. Estamos aí. É uma honra ter você aqui. Olha, a história do teatro tem um capítulo só para ele. Cria do tablado, aluno de Maria Clara Machado, Sérgio Brito, Ivan de Albuquerque, Rubens Correia, ele liderou uma revolução no teatro carioca chamado Asdrubal Trouxe o Trombone. Com certeza você já ouviu falar. Se não, com certeza conhece a Blitz, conhece o Circo Voador, a Fundição Progresso, a TV Pirata. E com mais certeza ainda você conhece a Regina Casé, o Luiz Fernando Guimarães, Patrícia Travassos, Evandro Mesquita, que eram alguns dos integrantes do Asdrubal. E na próxima meia hora a gente vai conversar sobre essa história e como ela continua pulsante até hoje por meio de oficinas de montagem que o Hamilton ministra, que resultam em espetáculos incríveis, premiados. Assim como foi lá com Asdrubal, além do legado que espalhou aí liberdade e criatividade no teatro brasileiro. Hamilton, vamos falar um pouquinho sobre o seu começo no tablado. Eu li uma definição que você seria o filho rebelde do tablado. Procede isso? Isso aí é bonitinho, mas eu não sei que surgiu isso em algum momento e ficou assim. Eu nunca me achei rebelde no tablado. E ser rebelde no tablado é um amorzinho, é uma coisa... Porque o tablado, ele é um dos lugares mais tranquilos, mais gostosos de se viver, é ali dentro do tablado. O tablado foi fundado... O tablado tem a minha idade. Nós nascemos em 51. A partir, no caso dele, de Maria Clara Machado. E eu fui aluno de Maria Clara lá pelo final dos anos 60. Então, eu tinha 17, 18 anos, então ela foi a primeira professora. E lá eu vi um ambiente muito agradável, muito legal. No entanto, às vezes eu penso, mas por que mesmo alguém escreveu essa coisa de ser rebelde no tablado? Foi porque, num certo momento... Depois de ter aprendido a beça com Maria Clara e ter feito 2 espetáculos infantis com ela, eu resolvi sair do tablado para fazer as minhas coisas, não é? E não saí brigado, não, saí tranquilo, mas surgiu essa coisa em algum momento, se escreveu isso e ficou, mas a minha lembrança do tablado, tanto é assim que anos depois, 30 anos depois, eu voltei ao tablado e estou lá como professor. Tá entendendo? Então já estou lá há 10 anos dando aulas no tablado, então esse rebelde, ou ele não está, ou ele não está com nada, ou ele não era nada rebelde, ele precisava ganhar a vida dele. Sim. Porque você sabe que o aluno, o aprendiz, ele é um grande aprendiz quando ultrapassa o mestre, ou seja, ele aprende tudo e cria o seu próprio caminho, e foi isso que eu fiz. Eu acho que rebelde é nesse sentido mesmo, né? Você pegou as lições aprendidas no tablado, levou para outro nível, né, de liberdade, de subversão, que desembocou no Asdrubal, trouxe o trombone, né, que foi uma grande inovação, uma revolução mesmo no teatro carioca, no teatro brasileiro. Eu queria saber o que esse grupo trouxe de novo para o teatro carioca, que revolução foi essa? Que você contasse para o nosso Essa revolução ouvinte. foi o seguinte, estamos falando aí dos anos 70. Nos anos 70, a ditadura militar estava completamente estabelecida. Então, se vivia a vida sob ditadura militar. Era normal, fazia parte da nossa respiração, do nosso dia a dia, não é? Então, toda um primeiro confronto, grande confronto de pessoas ligadas à liberdade de viver e tudo, que foi a segunda metade dos anos 60, a coisa já estava estabelecida de uma outra maneira, ou seja, sobre uma coisa forte de repressão militar, de costumes e de pensamento, de não se poder falar, não poder fazer e tudo mais, e prisões e torturas e banimentos e etc, coisas horrorosas. Então, a minha juventude e a juventude do Asdrubal, que nasceu em 74,
ele surge neste ambiente. E esse ambiente ou era dentro da coisa do teatro, para não ir para outras instâncias, tipo música e dança e tudo mais. Nesse momento do teatro era uma certa terra arrasada, porque os grandes mestres, os grandes criadores, diretores, intérpretes dos anos 60, por exemplo, 50, 60, estavam fora do país, banidos, ou morreram, ou foram fazer outras coisas, tá entendendo? Então, a minha geração surgia para continuar essa coisa da expressão teatral, como no meu caso, o caso de Asdrubal trouxe trombone. E aí, no meio, existia alguma ideia, por exemplo, na música popular se dizia, Gonzaguinha tinha uma canção que dizia que não dá para ser feliz, né? Ou seja, esse era um ambiente de que não se pode rir, não se pode porque se tortura nas prisões, porque o povo passa fome, etc, etc. E o Asdrubal veio simplesmente com o espírito, a sensibilidade da alegria de viver. Ou seja, que história é essa que não se pode viver? Tá entendendo? Você acorda, você respira, você vai à luta, você arma conexões com pessoas, com afazeres, com projetos de vida. Há de se viver mesmo sobre um estado terrível do seu dia a dia, né? E foi isso que o Asdrubal fez. Quer dizer, o Asdrubal com o teatro, ele talvez tenha sido uma das grandes expressões iniciais de uma maneira de empurrar, exigir a liberdade executando-a. Ou seja, ele não ficou esperando acontecer, como dizia a música Upa Neguinho, maravilhosa, mas liberdade só posso esperar. Não espera a liberdade, não, faça o seu. E nós fizemos, através de espetáculos, de palestras, de cursos, etc, etc. Então isso causou naquela geração que assistiu Asdrubal, outros grupos que eram irmãos do Asdrubal naquele momento, e o público fez com que hoje estejamos falando disso, porque as pessoas... Eu estava anteontem, num restaurante, comendo um negócio, veio uma senhora e falou, o senhor é o Asdrubal trouxe trombone? Eu falei, perfeitamente. Ela me elogiou. Te chamam muito de Asdrubal, não? Me chamam de Asdrubal. Anteontem, no banco, um rapaz com sua namorada, ele era grande assim, ele bem sem jeito, ele falou assim, eu gostaria de agradecer ao senhor por tudo que o senhor fez pelo teatro brasileiro. Eu falei, eu que te agradeço a lembrança e tal. E são coisas 50 gentis. anos depois, né? Assim, isso acontece fora do âmbito do teatro, etc, etc, né? Então eu fico feliz de saber que de alguma maneira eu participei de alguma coisa forte que fez bem às pessoas. É isso. Eu me lembrei daquela cena do Ainda Estou Aqui, vamos sorrir sim, né? Que a Fernanda fala no filme, né? Mas parte da crítica naquela época diziam que vocês eram alienadas, que só improvisavam. Como que você recebia essas críticas naquela época? Hoje a gente sabe, né, que vocês provocavam a plateia a pensar sobre as consequências da ditadura num aspecto mais íntimo, né? No comportamento, nas relações humanas. Vocês tratavam também questões de drogas que eram ousadas para a época, né? Mas existia essa crítica também. Como que você via isso? Essa coisa de alienado, tem uma coisa que é bastante normal pelo que eu venho verificando, porque eu já sou um senhor de 73 anos de idade. Então eu já acompanhei e várias gerações. Sempre a geração mais velha em relação à mais nova que está chegando, sempre acha que a geração mais nova é mais fraca com relação ao intelecto, ao conhecimento de vida e propostas para o mundo, etc. Porque na minha geração, diz os mais velhos, né? E o que dá para verificar que em certos aspectos se está certo ao pensar isso, ao mesmo tempo cada geração tem os seus trunfos, a sua maneira de estar no mundo, de dar continuidade ao melhor que o homem pode fazer por si, pelo planeta e etc, etc. Então, a geração antiga, que tinha feito tanta coisa pelo teatro, geração dos anos 50, 60, olhando os nossos espetáculos, uma parte, não é todo mundo não, mas considerava fraco em relação àquilo que se estava fazendo. Na realidade, o que nós fazíamos era um outro tipo de coisa, era um outro pessoal que estava surgindo, uma outra respiração
dimensão, um outro estar no mundo, uma outra sensibilidade. Então, num certo momento, se considerava, esse pessoal considerava isso, mas ao mesmo tempo se somou. Um dia desse eu estava lembrando com um amigo meu que estava elogiando o filme sobre Milton Nascimento, e o Milton Nascimento, ele foi o primeiro grande da música popular brasileira a assistir um espetáculo do Asdrubal, e ele contou para Caetano, que contou para não sei quem, então de repente na música popular daquele momento ali, seguiu-se anos e anos, uma coisa gostosa com relação ao trabalho das duas. Todos, eu me lembro do dia que a gente foi se apresentar em Belo Horizonte e estava lá aquele Milton Nascimento. Então a gente se cutucando, por que aquele Milton Nascimento estaria na nossa plateia? E ele foi e falou com a gente, etc, etc. Então não é todo mundo, não. É uma parte que achava que estava certo, com razão de pensar isso, porque era outra coisa que a gente estava apresentando, o momento já era outro, não era mais anos 60. Estávamos no meio dos anos 70 e por aí vai. E você falou do Milton, né? Porque o Asdrubal e o seu trabalho também até hoje é muito ligado à música também, né? Muito. Você traz muito da música nos seus espetáculos. Muito. Talvez a primeira coisa, o que é bastante normal, que começa a conquistar a sua sensibilidade artística é a música. Né? No meu caso, o que se ouvia no rádio, eu ouvia no rádio samba canção. Estou falando do meio dos anos 50, samba canção, as guarânias paraguaias. Então achava tudo aquilo ali muito triste, ao mesmo tempo me dava uma sensibilidade, como se eu tivesse... Uma dramaticidade, né? Eu achava, se era uma beleza triste, era uma beleza que me agoniava. Ao mesmo tempo, se para viver uma sensibilidade artística, se precisa daquela tristeza, eu dizia, ok, vamos em frente. Mas depois eu fui salvo por Ray Charles, fui salvo por Little Richard e principalmente por Jorge Ben. E depois Beatles e Rolling Stones e Bob Dylan e Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque e tal. Inclusive Milton Nascimento. É isso aí. E tem essa imagem, né, mais despojada do teatro que vocês faziam. Alguns atores diziam que iam direto da praia para o teatro, Sim. que viam sentiam a areia da praia no palco. O clima era esse mesmo, né? O clima era esse. A coisa é a seguinte, assim, para nós, por exemplo, nós começamos o primeiro espetáculo com o Inspetor-Geral de Nikolai Gogol, um russo de 2 séculos atrás, tá entendendo? Então o lance não era a gente tentar chegar aos pés de Nikolai Gogol, que tem uma obra excepcional, uma dramaturgia incrível, mas colocar Nikolai Gogol no colo, ou seja, para a gente mostrar o que Nikolai Gogol, com o Inspetor-Geral, tinha de interessante na sua obra, que dizia respeito à vida brasileira, carioca, naquele momento, estou falando de 74, ali por ali, ao mesmo tempo de mostrar o nosso caráter, a nossa personalidade, a nossa expressão artística, de igual, não tinha essa de ser mais ou menos, de igual com Nikolai Gogol. Isso foi uma parte. Num certo momento depois de 2 espetáculos, o Asdrubal resolveu fazer as suas criações autorais. Tá entendendo? Então, ok, não existe autor para a gente, não existe os gregos antigos, não existe os franceses, os norte-americanos. Há de se criar naquele momento ali no meio dos anos 70 uma coisa nova. O que nós temos a dizer? Como é que a gente vai estar no palco? E a gente foi com os nossos trunfos, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de fazer o jogo teatral. Isso aí tem a ver com, mais adiante, as pessoas vibrarem, porque o que parecia que estava em cena era quase nada, como se fosse muito fácil fazer aquilo. O Asdrubal Trombone, o primeiro espetáculo dele autoral, ele gastou 7 meses da vida daquelas pessoas que fizeram. E estou falando 7 meses diários, de segunda a domingo. Trabalhávamos para burro, para fazer alguma coisa que o público achava que era improvisado. Então sobe lá no palco e faz aquelas coisas.
Tem diferença da improvisação como método que você até trouxe também do tablado, né? E usava e usa muito, usava também no Asdrubal, para o improvisado. São duas coisas Outra diferentes. coisa. Vários grupos tentaram simplesmente improvisar no palco e se deram muito mal, porque não é isso. A graça de você usar o método que eu conheci a partir de Maria Clara Machado, que trouxe isso lá da França, em algum momento nos estudos dela pela Europa, a graça é você usar isso para fazer cada espetáculo como se fosse a primeira vez. Então, dá aquela ideia de que surgiu do nada, ao mesmo tempo você está preparadíssimo para aquilo, mas você está tão íntegro naquilo, você tem tal domínio daquilo, que você faz de uma certa maneira e parece que surgiu ali de repente na frente do público. E isso atrai muito a plateia. E a gente, enquanto plateia, fica espantado. Como que eles vão fazer isso outro dia igual? Aí, por isso que várias pessoas da geração nossa, o nosso público, que era a geração, tinha um pessoal mais velho e bem mais novo do que a gente, que ia assistir inúmeras vezes o mesmo espetáculo, porque ficava encantado, porque sempre parecia uma coisa nova. Era o mesmo espetáculo, os mesmos movimentos, os mesmos atores, as mesmas falas, os mesmos climas, tá entendendo? Mas surgia tudo como uma coisa nova, surpreendente. Né? Era como se o novo aparecesse sempre outra vez, outra vez, outra vez, outra vez. Uhum. E a gente está falando aí de uma geração, né? Regina Casé, Luiz Fernando Guimarães, Perfeito Fortuna, Patrícia Travassos, Nina de Pádua, Evandro Mesquita, muita gente que está aí, está até hoje, está brilhando e traz essa centelha de juventude até hoje, esse amor, né, esse tesão pelo teatro, pela criação. Como que vocês se reuniram naquela época? Como que você reuniu essa turma naquela época? Essa turma, o Asdrubal primeiro, o Asdrubal teve mais ou menos três formações diferentes. Uma primeira formação foi os dois primeiros espetáculos, que foram o Inspetor-Geral e o Bu do Jarry. Então foram espetáculos que nós construímos a partir de autoria de dois autores, grandes autores. Teve um segundo que foi para Tratimilhão e aquela coisa toda, que foi dois espetáculos autorais, e um terceiro grupo foi para A Farra da Terra, que foi o último espetáculo do Asdrubal. Então, essa coisa assim, por exemplo, no primeiro grupo éramos várias pessoas, mas com certeza Regina Casé, Luiz Fernando Guimarães e Hamilton Vaz Pereira. E os outros pessoas, Daniel Dantas, Luiz Arthur Peixoto, Jorge Alberto Soares e vários outros, né, colegas. Num certo momento, Patrícia Travassos, Evandro Mesquita, Perfeito Fortuna entrou antes. Perfeito Fortuna entrou com Nina de Pádua antes, já no segundo espetáculo. Então se formou, num certo momento, aquele grupo que ia se criar, Tratimilhão e aquela coisa toda, que é esse grupo que você falou aí. E num certo momento, cada um foi fazer as suas coisas e o Asdrubal continuou para um novo espetáculo, A Farra da Terra, que gerou um disco, A Farra da Terra, produzido pelo Caetano e tudo mais, onde cantávamos, dançávamos, colocamos televisões pelo palco todo, banda de música ao vivo e etc, etc, que é um terceiro formação do Asdrubal trouxe trombone. Então, é isso. A gente reuniu no início, no Inspetor-Geral, uns garotos perdidos para o mundo e querendo fazer alguma coisa. E fizemos nosso primeiro espetáculo. O primeiro espetáculo do Inspetor-Geral foi apresentado à meia-noite no Teatro Opinião, ali em Copacabana, meia-noite. Lotamos aquele teatro de pessoas, de desavisados, de perdidos nas esquinas, que foram assistir e, de repente, os jornais começaram a noticiar que surgiu uma coisa encantadora, Asdrubal, Inspetor-Geral e não sei o quê, e aí começou a carreira do Asdrubal. Num certo momento, as pessoas que estavam no Asdrubal resolveram deixar o Asdrubal para fazer as suas coisas, aí entra um outro pessoal. E
continua, né, sempre Regina, Luiz Fernando, Hamilton e tal. Num segundo momento, essas outras pessoas saem e entram outras. Foi um fluxo. Movimento natural, né, das Movimento coisas. natural. Tanto assim que, recentemente, nessa semana, Perfeito Fortuna fez parabéns para você, fez anos, e nós todos mandamos mensagens celebrando o nascimento de Perfeito Fortuna e nos juramos que vamos nos ver, saudades, não sei o que, não sei, estamos armando aí, daqui a pouco a gente vai se encontrar e vai conversar um pouco, que é o que a gente faz, a cada punhado de meses e tal, a gente se reúne para contar vantagem, para contar a mesma piada e todo mundo ri da mesma Que bom maneira. que vocês, a maioria é carioca, e vocês marcam e se encontram, né? Porque carioca geralmente marca e nunca se encontra. Que isso, olha, isso não é bem assim, não é bem assim. E, Hamilton, a gente está falando aí dos anos 70 e vamos avançar um pouquinho para os anos 80, porque essa revolução que o Asdrubal trouxe também fortaleceu, virou um movimento também nacional que é chamado besteirol no teatro, né? Com autores de São Paulo, do Rio também, e você é um dos expoentes deste estilo, né? Desse movimento. Mesmo com esse nome besteirol, né? Ele foi também uma revolução, né? Esse nome até é uma ironia. E queria que você falasse um pouquinho desse movimento natural também, né? Do Asdrubal para o besteirol que foi se ampliando. É assim, o Asdrubal ainda estava produzindo espetáculos, aí já estamos falando nos anos 80, 81, 82, tínhamos acabado de fazer o Circo Voador, colocado graças à liderança de Perfeito Fortuna, o Circo Voador no Arpoador, né? E o Asdrubal foi para São Paulo ganhar a vida, viver São Paulo, produzir São Paulo, os espetáculos, que foi uma parte, digamos, do momento final do Asdrubal, né? E nesse momento, 80, 81, 82, 83, uma nova geração começou a tomar conta dos palcos cariocas, garotos e garotas, produzindo espetáculos encantadores, porque era uma coisa autoral de atores e atrizes que queriam surgir no panorama teatral carioca brasileiro. E conseguiram com seu poder de interpretação, com a sua autoria, com a sua vibração artística, com a sua sensibilidade aguçada para os acontecimentos do dia a dia. Então, num certo momento, se viu aquele novo pessoal como continuadores do Asdrubal, ou filhos do Asdrubal, ou alunos do Asdrubal, o que em parte poderia ser considerado, sim, ao mesmo tempo bacana, assim como eu me citei como aquele que retirou de Maria Clara Machado tudo o que há de interessante ali e fui fazer o meu caminho. Filhos rebeldes do Asdrubal, então. O besteirol é isso, o besteirol não é Asdrubal. Asdrubal fazia um outro tipo de coisa, tá entendendo? O besteirol vem dali porque eles assistiram os nossos espetáculos, vários dos nossos, aprenderam ali, vibraram ali e, no entanto, fizeram o dele, tá entendendo? O dos deles, porque era Pedro Cardoso, era Miguel Falabella, era Miguel Magno, era um monte de gente, Mauro Razzi, tá entendendo? Cada um fazendo o seu e fizeram muito bem e encantaram o Rio de Janeiro e o Brasil com a sua produção artística. Até hoje. Até hoje. E eu queria falar agora sobre o seu trabalho atual, né? Que você tem ministrado, tem realizado oficinas de montagem e que rendem espetáculos incríveis, premiados. Queria que você falasse um pouquinho desse seu trabalho atualmente, desse método, Sim. como que funciona? Assim, teve a pandemia, com todos a sua dificuldade de viver. Quando teve a pandemia, a gente se informava, né, online, via internet e por telefonemas e tudo mais, que era um momento de reflexão, né? E eu tinha muitas questões
com relação à origem do teatro, por que eu fazia teatro, por que o homem inventou o teatro, porque era algo que não existia e o gregão antigo, por alguma necessidade, inventou aquilo. Existia música, existia dança, existia isso e aquilo, mas o teatro foi uma coisa inventada. O homem precisou inventar alguma atividade chamada teatro e que gerou o que gerou até os dias de hoje, vai gerar muito mais coisa ainda. E aí eu resolvi, achei que por bem, dando continuidade à minha dramaturgia, o meu poder de encenação, de produção e etc, etc, ou mesmo paralelo a isso, eu achei que eu deveria ministrar cursos de teatro que pudesse chamar uma nova garotada, pudesse as pessoas do teatro pudessem voltar a se exercitar depois de um momento de pandemia, de reclusão total, e outros que foram fazer outras profissões retornarem aquilo, e gente que não tem nada a ver com teatro, mas gostaria de experimentar o que é isso, e com oficinas que tivesse um aspecto teórico e prático junto à construção de um espetáculo. Então, todos os cursos que eu dei até agora, da pandemia para cá, que foram, sei lá, meia dúzia pelo menos, tinha isso. O estudo era para se construir um espetáculo e construímos e apresentamos para público Então isso foi alguma coisa que tem dado muito resultado e eu estou começando 2 cursos novos agora, porque isso, em termos do artístico, está me fazendo bastante bem e está tendo uma coisa legal de aproximação das pessoas interessadas e o público também está recebendo muito bem. O próximo, então, vai ser Copo d'Água que Embriaga, né? A oficina Isso. de montagem, e as peças entram em cartaz em temporada e são super elogiadas e premiadas. Esse primeiro agora dia 3 de abril, começa na Escola de Artes Visuais do Parque Lage, e eu acabei de começar um no Sérgio Porto. O Parque Lage é à noite, quinta-feira à noite, e o Sérgio Porto é segunda-feira à tarde. Então, quem tiver interessado, se aproxima do Sérgio Porto, procura saber do que se trata, porque estamos começando uma coisa nova e os interessados que se aproximem. Que incrível, que incrível. E, para terminar, como que você tem percebido esses alunos que têm te procurado atualmente, essa geração que tem te procurado, o que você tem sentido deles? Eu tenho sentido que eu sou um velho, sentido que eu sou um velho, mas um velho cheio de amor para dar e para receber também, e uma atualização da minha parte, e vejo que, apesar de eu ser um velho, eu ainda cativo a juventude, os mais novos e até os mais velhos, que tem também mais velhos do que eu, né? Tem uma coisa que está me agradando muito, e talvez a gente possa encerrar a entrevista com isso, é que eu estou preparando agora um novo presente para a sociedade carioca e brasileira, que é um documentário exatamente sobre o quê? Sobre teatro. Então eu vou fazer, isso já está em andamento, já está em fase de pré-produção, vai ficar pronto por volta de outubro. Esse programa vai para o canal Viva, se chama Sensacional. Ou seja, vou procurar fazer em 5 episódios, 5 capítulos, um panorama sobre o teatro carioca nos últimos 100 anos. Então isso está me exigindo um certo esforço e, ao mesmo tempo, retribuir ao teatro o que ele me deu. Além, então, desses cursos que tem uma conexão com isso, tá entendendo? Tem esse documentário que está já sendo preparado e vamos e vamos aproveitar a vida. Que bacana. Então, olha, os cursos estão no Parque Lage e no Espaço Cultural Sérgio Porto, no Maitá, né? A gente Exatamente. Procura lá e tem todas as informações. E também o documentário sobre o Asdrubal Trouxe o Trombone está no Globoplay, que a gente pode aproveitar toda essa sabedoria, toda essa história tão bacana. Queria muito agradecer sua presença aqui, foi uma honra te receber. Legal. E aprender com todas as suas histórias. Muito obrigado. É isso aí, Jance. Muito obrigado. Rádio MEC, ouvintes da Rádio MEC. Valeu. E esse
foi o nosso Arte Clube de hoje. Apresentação e edição Jansen Campos, produção do David Isidoro, na mesa de áudio Eduardo Monteiro, na equipe técnica do videocast Luiz de Oliveira, Celso Aparecido e Leonardo Almeida. Não deixe de visitar a nossa playlist aqui do Arte Clube, muitos convidados interessantes para a gente bater papo. E a gente termina com a música que o Caetano fez para Regina Casé justamente durante o Asdrubal, naquela peça Aquela Coisa Toda, e na peça a Regina fazia a camaleoa. Muito obrigado e até a próxima. Pulsando luar, interestelar canoa.